E o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, dá detalhes de uma possível saída de um outro jogador do Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você, porque hoje a rescisão contratual de Arturo Vidal será assinada no mais querido Brasil. Vou falar também um pouco sobre isso. Vou falar sobre a situação envolvendo Claudinho. O Flamengo faz proposta oficial. Oficializou uma proposta pelo meio-campista Claudinho e eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também um pouco mais sobre o meia Matheus Pereira, do Al Hilal da Arábia Saudita, jogador que foi oferecido ao Flamengo. Temos mais informações sobre a situação envolvendo o Matheus Pereira. Será que realmente a diretoria do Flamengo vai analisar essa possível chegada, se vale a pena ou não vale a pena, e fazer uma investida em Matheus Pereira? Você vai ficar por dentro de tudo. Temos novidades para o próximo jogo, Flamengo e Atlético Paranaense. Isso porque o novo reforço, o novo volante do Flamengo, Alan, vai ser relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli. Eu vou trazer todos os detalhes para essa partida, então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, deixa eu trazer uma informação importante ainda sobre a situação envolvendo o Arturo Vidal, porque hoje é um dia que vai acontecer a rescisão do Arturo Vidal. A informação surgiu nesta última segunda-feira, né? Na verdade, que a rescisão tinha sido assinada, tudo muito mais. Não foi assinada nesta última segunda-feira. Arturo Vidal vai assinar sua rescisão com o Flamengo hoje, nessa terça-feira, e amanhã, nesta quarta-feira, o jogador é esperado lá em Curitiba para assinar contrato com o Atlético Paranaense. Lembrando que o Atlético Paranaense é o adversário do nosso Mengão Queridão nesta quarta-feira, pela decisão das quartas de final da Copa do Brasil. Então hoje o Arturo Vidal assina a rescisão de contrato com o Flamengo de forma amigável. O Flamengo vai pagar apenas o salário dos dias trabalhados de Arturo Vidal. E daí então Arturo Vidal ruma para o Atlético Paranaense, assinando o contrato com o clube paranaense até o dia 31 de dezembro, ou seja, contrato de 6 meses com o Atlético Paranaense. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, o que você achou sobre a situação, essa saída de Arturo Vidal do mais querido Brasil. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vamos falar sobre a situação envolvendo já esse jogo, né, Flamengo e Atlético Paranaense, que é um jogo importante, jogo decisivo, jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil, e o Flamengo terá novidades para o jogo desta próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Lembrando que o Flamengo faz um treino hoje e logo mais viaja rumo a Curitiba, aonde enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada nesta próxima quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília. E para o jogo contra o Atlético Paranaense, o técnico Jorge Sampaoli vai relacionar o novo reforço do mais querido Brasil, que foi apresentado de forma oficial nesta última segunda-feira. O volante Alan está à disposição do técnico Jorge Sampaoli para enfrentar o Atlético Paranaense nesta próxima quarta-feira. E a informação que recebemos é que Jorge Sampaoli vai relacionar o novo reforço. O técnico Jorge Sampaoli também ganha mais duas novidades para o jogo contra o Atlético Paranaense, porque Gabriel Barbosa, Gabigol, e o zagueiro Léo Pereira também estão à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Treinaram nesta última segunda-feira, vão treinar hoje, e a informação que temos é que tanto Gabriel Barbosa como também Léo Pereira irão viajar com a delegação do mais querido Brasil e serão relacionados para o jogo contra o Atlético Paranaense. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã na última quarta-feira por 2-1 para cima do Atlético Paranaense. E agora o Flamengo enfrenta na Arena da Baixada pelo segundo e decisivo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal para o nosso Mengão Queridão. Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a situação envolvendo, né, o meio-campista Matheus Pereira, do Al Hilal da Arábia Saudita. Eu ontem trouxe essa informação, né, que o jogador foi oferecido ao Flamengo, de fato foi oferecido. O Cruzeiro também sondou a situação do jogador, mas esbarrou nas condições financeiras, na verdade nos valores, né? Porque o Al Hilal contratou o Matheus Pereira por 20 milhões de euros, na época por 107 milhões de reais. E o Al Hilal quer ao menos recuperar boa parte desse valor investido no jogador.
E com isso o jogador foi oferecido ao Flamengo. E a informação que temos é o seguinte: o Flamengo vem analisando de fato aí o nome do atleta, vem procurando mais informações sobre o jogador, como realmente o jogador tem saído lá no Al Hilal, mas o Flamengo não descarta realmente aí, né, tentar uma conversa. Não é que o Flamengo vai contratar, mas o Flamengo está aí realmente avaliando a situação do atleta. Lembrando que o Flamengo tem 2 meio-campistas nesse momento na mira, Nicolás de la Cruz e Claudinho. A gente vai falar sobre Claudinho daqui a pouco, temos novidades. Mas a situação envolvendo, né, o Matheus Pereira, jogador de 27 anos, foi oferecido ao Flamengo. Ah, não é aquele meia Nicolás de la Cruz, o Claudinho, né? No nível Nicolás de la Cruz, né, o Claudinho. Mas é um bom jogador, é um jogador que chegaria realmente aí, né, para somar no mais querido Brasil. Eu acredito que sim. Chegaria com certeza aí para reforçar o nosso Mengão queridão, mas o Flamengo vem avaliando com muito cuidado, com muita cautela esse nome que chegou na mesa do mais querido do Brasil. Agora, se falando sobre Claudinho, rapaz, o Flamengo soltou uma proposta na mesa do Zenit da Rússia pelo meio-campista Claudinho. E o valor foi de 15 milhões de euros, aproximadamente 81 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo quer Claudinho. O Zenit não pensa em se desfazer do jogador. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, nesta última segunda-feira, em entrevista coletiva na apresentação do volante Alan, ele falou sobre a situação envolvendo a lesão que Claudinho sofreu no último domingo no amistoso do Zenit com o Fenerbahçe da Turquia. O jogador, inclusive, deixou o campo aos 24 minutos do primeiro tempo. E sendo assim, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou o seguinte: a lesão que o Claudinho sofreu lá no último domingo não preocupa o Flamengo em relação às negociações. É a mesma coisa que aconteceu com o Ayrton Lucas. Faltando aí um dia para concluir a contratação de Ayrton Lucas, o jogador sofreu uma lesão, mas mesmo assim o jogador veio para o mais querido Brasil. E hoje a gente sabe aí, né, o Ayrton Lucas que vem fazendo no mais querido Brasil o melhor lateral esquerdo hoje no futebol brasileiro. Essa é a verdade. E o Claudinho, o Flamengo já deixou claro, não preocupa. Não é assim empecilho essa lesão de Claudinho para poder o Flamengo ir atrás do Claudinho e tentar essa contratação. O Flamengo já aprontou uma proposta de 15 milhões de euros, aproximadamente 81 milhões de reais, na mesa do Zenit. O Zenit, a princípio, recusou essa proposta, essa informação que temos. Mas o Flamengo não vai desistir fácil. Essas foram as palavras do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. O Marcos Braz também falou sobre a situação envolvendo o lateral direito Guilherme Varela. É mais um jogador que pode deixar o Flamengo, além de Arturo Vidal. Marcos Braz deu detalhes de uma possível saída do lateral direito Guilherme Varela. Olha só o que o Marcos Braz falou sobre a situação envolvendo o Guilherme Varela. Ele falou o seguinte: em relação ao Varela, é um atleta que a gente confia muito, de Copa do Mundo, que a gente entende que precisa passar por um tempo de adaptação ao nosso país. O Sampaoli tem as conversas diretas e retas com os atletas, mas são situações que ela não se define só dessas maneiras. E ele seguiu falando o seguinte: é evidente que o técnico tem força de fazer a escalação, chamar o jogador que quiser para os jogos. Nós entendemos que o Varela é um jogador qualificado de Copa do Mundo, que se tiver que sair ou chegar a proposta, a gente irá analisar. Olha só essas palavras do Marcos Braz, deixando claro que uma possível saída de Guilherme Varela pode acontecer a qualquer momento. Que se tiver que sair ou chegar a proposta, a gente irá analisar. Mas não é só dessa maneira. Está se adaptando. Temos que aprender a ter um pouco mais de paciência. Precisamos de um tempo de adaptação, um tempo de estadia no clube para saber se foi assertiva ou não a contratação do jogador. Deixando claro aí, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, não descartando avaliar, analisar possíveis propostas e não dificultar de fato a saída do lateral direito Guilherme Varela. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você que acompanha aqui o nosso trabalho, você sendo a diretoria do Flamengo, se realmente chegar uma proposta que seja boa para ambas as partes, tanto
para o jogador, como também para o Clube de Regatas do Flamengo. Você negociaria o lateral direito Guilherme Varela? Lembrando que hoje o técnico Jorge Sampaoli só tem à disposição o lateral direito Wesley, garoto. O Wesley vem recebendo várias cargas de jogos pesados aí, é um garoto novo ainda, a gente precisa também lembrar isso aqui. Tem o Guilherme Varela, que é um jogador mais maduro, um jogador de Copa do Mundo, como até o próprio Marcos Braz deixou claro. E tem o Mateuzinho, que está retornando de lesão. Já está em fase de transição, daqui a pouco está aí de volta aos gramados. Se caso o Flamengo negociar o Guilherme Varela, o Flamengo só fica com o Mateuzinho e com o Wesley. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Mesmo assim, você, sendo a diretoria do Flamengo, você negociaria o lateral direito Guilherme Varela? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.